Bom dia, muito bom dia! Estamos mais um dia ao vivo com o nosso devocional. Como é bom consagrar a nossa manhã, o nosso dia, como é bom consagrar os primeiros minutos, do dia ao Senhor. Bom dia, Milan, Shalom, bom dia, Meire, bom dia, Roseli, sejam todas bem-vindas. Vamos aí avançando na leitura, já estou no café. E essa xícara eu ganhei no finalzinho do ano, Lá do Sou Filha, é um grupo de mulheres que reafirma a identidade de filha amada do Pai, Nós sentamos em mesa, em unidade, juntas, avançando, entendendo o amor do Pai para a filha. E aí cada pessoa no final do ano sorteava, era como se fosse um amigo secreto, Bom dia, Fran, bom dia, pastora Giane. E aí a pessoa tirava o nome ali no sorteio e aí ela tinha que fazer uma frase para a pessoa, Tinha que orar e pedir um versículo para o Senhor sobre a pessoa. E aí meu versículo foi esse, olha. Deuteronômio 31:6. Seja forte e corajosa. Não tenha medo, nem fique apavorada, pois o Senhor, seu Deus, vai com você. Ele não a deixará, nem a abandonará. Deuteronômio 31:6. Olha lá, desde o final do ano, o Espírito Santo já vem firmado, Seja forte e corajosa, não tenha medo. Nós estamos aí já na reta final desse livro e como nós aprendemos a não ter medo. O medo paralisa, o medo não deixa a gente romper as promessas do Senhor. Aprendemos desde o começo desse livro, a cada dia o Senhor tem uma nova porção para nos ensinar. E isso é lindo. Tem mulheres aqui que estão com a gente desde o começo da leitura desse livro e já tem testemunhado grandes coisas. Pessoas que não dirigiam um carro, começaram a dirigir. Pessoas que tinham medo de dar o próximo passo, de deixar algumas coisas para trás. Inclusive, gente, eu estou preparando uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero ver se eu deixo gravado lá no YouTube para vocês. A respeito do meu livro também, com aquela passagem que fala lá de Hebreus sobre a corrida da vida e fala assim, vou deixar só o último, a parte B do versículo, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí o Espírito Santo tem revelado o que é corramos com perseverança, para que a gente venha cumprir a nossa carreira. É avançar, e a gente só avança quando a gente não carrega alguns pesos, Eu sempre tenho falado aqui que para cada estação há um tipo de roupa que você vai usar. Não tem como nós estarmos na estação do verão usando roupa de inverno. São pesos desnecessários que nos impedem de correr, de avançar aquilo que foi nos proposto. Uma das coisas que a gente precisa libertar, o medo, a timidez, todas essas coisas, a falta de perdão, tudo isso também nos paralisa. São bagagens que nos impedem de correr. Gente, corrida da vida já começa assim, com esse versículo. Você já vai ficando na leveza para você poder correr essa jornada. Com fardo pesado, com peso desnecessário, você não vai conseguir romper e cumprir. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, pela revelação diária que Ele tem com a gente. Hoje vai ser uma revelação fresca. Fique preparada, não disperse. São meia hora que a gente tem juntas. E o Espírito Santo vem e revela tantas chaves nessa meia hora. E você passa o longo do dia aí refletindo, digerindo tudo aquilo que o Senhor, desde manhã, tem anunciado no seu espírito. Vamos orar, vamos agradecer? Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. E essa manhã gloriosa, esse dia glorioso que o Senhor preparou para nós, nós consagramos a ti. Tudo é teu, Pai. Essa leitura é tua, este livro é teu, essa consagração, essa manhã. Espírito Santo, nós ansiamos em ouvir a sua voz. Revela-se ao nosso espírito, Pai. Tira de nós todo fardo, todo jugo, todo peso, tudo aquilo que tenta de alguma forma nos paralisar, que traga frieza espiritual. Eu cancelo agora no reino espiritual toda paralisia espiritual, tudo aquilo que tem frustrado os nossos corações, porque a nossa confiança está em Ti. Nós não fazemos para agradar os olhos humanos, nós fazemos porque nós somos obedientes à Tua palavra.
Traga no Senhor essa consciência para nós todos os dias. Que a verdadeira metanoia, a transformação da mentalidade aconteça todas as manhãs, Pai. Porque só assim nós iremos desfrutar e contemplar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos viver, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Ti, Pai. Mas para isso sabemos que precisamos romper barreiras, limites. O próprio limite que muitas vezes nós colocamos, Pai. Em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada pessoa que aqui está, aquela que vai assistir depois. O Senhor sabe, Pai, qual é a necessidade, o que tem limitado essas vidas. Ô Espírito Santo, envie os seus anjos, Pai, a favor dessa vida agora. Tira todo o desânimo, Pai, toda a tristeza, toda a frieza. Derrama, Senhor, o óleo da unção, traga renovo, traga alegria. Ah, Espírito Santo, que a confiança venha a ser confirmada de novo, Senhor, confirmada de novo sobre o coração, sobre o espírito. Fortaleça, Pai. Traga refrigério na alma. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. O Senhor tem liberdade. Fique em nosso meio. Revela-se a nós, Pai, nessa manhã, aquilo que o Senhor queira tratar em nós, porque o Senhor faz primeiro em nós, para que depois faça através de nós. Aqui estamos, Pai, disposto a Te ouvir e a Te obedecer. Fique conosco até o fim dessa live, até o final desse dia, porque nós contemplamos a Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Maria. Bom dia, Elisa. Shalom. Gente, vamos ler um salmo, Salmos 27. Abre o coração, abre o espírito. Fique aí em sintonia, porque o Espírito Santo já começou a falar e ele vai falar hoje de uma forma tão clara que você vai falar: meu Deus, obrigado por esse alimento diário. Obrigado por essa manhã gloriosa. Obrigado por esse despertar. Olha o que diz em Salmos 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerca, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responda-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em tua ira. Não rejeites teu servo, sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Assim, ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajosa. Sim, espere pelo Senhor. Seja valente e corajosa. Que versículo, Salmo 27. Talvez você já tenha lido: ai, pastora, eu já li Salmos inteiros, eu já sei de cor e salteado. Mas a revelação diária do Espírito Santo ela é fantástica. Eu tenho certeza que quando a gente está fazendo essa leitura aqui juntas, até mesmo a leitura do livro, o Senhor te traz uma porção fresca. Sabe o maná? A palavra de Deus conta a história que eles não podiam juntar o maná, eles tinham que retirar e absorver aquele maná diário. Eles não podiam guardar porque estragava, porque no outro dia tinha um maná fresco. E esse maná diário é a palavra de Deus, né? Essa palavra ela é fresca. A palavra de ontem tinha um significado, tinha uma interpretação, e a palavra de hoje tem um outro sentido na sua vida. A cada dia o Senhor tem uma porção
fresca, é um maná diário. Então fica aí com essa palavra, Salmos 27. Ao longo do dia, deleite nessa palavra, medita nela dia e noite, porque o Espírito Santo ainda vai revelar sobre essa palavra, sobre a sua vida. Pode ter certeza. E você vai falar, meu Deus, de manhã eu li e o Senhor me trouxe essa revelação. Agora à tarde eu estou lendo outra revelação. Antes de dormir, outra revelação. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. É demais. E isso é um relacionamento. A intimidade traz uma revelação nova. A intimidade traz uma revelação nova. Seja íntimo, tenha fome e sede da palavra de Deus. Tenha momentos, conexões. Eu sei que a correria, gente, às vezes você vai falar, meu Deus, a pastora pensa que a gente não tem o que fazer, né? Mas a prioridade é o Senhor. A todo tempo se conecte com o Pai. Tá trabalhando, se conecte com o Pai. Tá fazendo as coisas de casa, se conecte com o Pai. A conexão a gente não pode perder, que nem o Wi-Fi, sabe? A gente não pode perder a conexão. Se a gente perder a conexão no celular, você fica doido procurando onde que tem a conexão, onde você pode pegar o Wi-Fi, porque você vai ficar sem celular. E com Deus tem que ser a mesma coisa. Nós não podemos perder essa conexão. Porque é através da presença de Deus que a gente tem visão, que a gente tem clareza, que a gente tem direção, sabedoria. É tudo sobre Ele. Essa comunhão, gente, no ano de 2026 vai ser extraordinário. Então não perca, não se distraia, porque o Senhor tem muita coisa a revelar para nós. Paramos na página 214. Vamos finalizar? Entrar no próximo capítulo já? 214, ainda estamos falando do tema troque a intimidação pela intimidade, que foi forte ontem, hein? Né? Quando a gente é íntimo do Senhor, nada nos intimida. A gente se posiciona, a gente fala na hora certa, a gente cala na hora certa, a gente é conduzido pelo Espírito Santo a agir, a se posicionar. É isso que está falando aqui, que a intimidade com Deus nos protege para não sermos intimidados, manipulados e controlados pelos outros. Olha que forte. Aí paramos aqui, ó, na página 214, lá em cima, no primeiro parágrafo. Vamos fazer do segundo em diante, então. Olha lá. Quanto mais tempo servimos a Deus, mais aprendemos e crescemos espiritualmente. Se parte do que você está lendo lhe parece assustador ou representa um padrão que você pensa que nunca estaria à altura de atingir, então o diabo está mentindo para você. Todos os dias que se apega a Jesus, você aprende mais alguma coisa e se torna cada vez mais dependente da presença dele em sua vida. Olha só, tudo isso que a gente está falando. A intimidade, a revelação faz com que cada dia você tenha mais clareza. E isso, né, vem através ali da aproximação com o Pai. Não posso sequer imaginar como eu consegui durante todos aqueles anos somente ir à igreja, sem nunca pensar em Deus, entre um culto e outro, a não ser para fazer uma pequena oração antes das refeições e antes de me deitar à noite. Quantas, né, de nós, talvez passou por esse processo aí, de seguir a regra de ir na igreja, cultuar o Senhor, como se fosse um protocolo, né? Só vou de domingo, só vou de quarta, só vou de quinta, e aí ao longo do dia, da semana, não ora, não busca, não medita na palavra, né? Acredito que todas nós tivemos essa fase aí, sem ter esse discernimento, né? Talvez sem ter a maturidade, sem ter alguém para auxiliar. E o relacionamento ele tem que ser diário, todos os dias, não é somente quando a gente vai no culto. Não é um protocolo que a gente vai lá, bate o cartão de domingo, opa, fui no culto. E aí a Joyce Meyer fala, né, eu não consigo imaginar como eu consegui ficar todos aqueles anos na igreja simplesmente indo, nunca pensar em Deus nos intervalos e fazer sempre a oração pequena, né, sobre a refeição e na hora de deitar. Não é de admirar que a minha vida estivesse desmoronando, embora eu fosse uma cristã que frequentasse a igreja. Certa vez eu ouvi, devemos nos retirar e passar tempo com Deus antes que literalmente desmoronemos. Passar tempo com Deus significa simplesmente falar com Ele, agradecer pela bondade dele em sua vida, orar sobre coisas que dizem respeito a você, fazer perguntas enquanto estuda a sua palavra, compartilhar suas preocupações e tudo o mais que você queira fazer. É isso o relacionamento. É todos os dias, é diário, né? Você ali faz o seu devocional, conversa com o Pai. Pai, me traz clareza sobre essa palavra.
O que o Senhor quer me mostrar a respeito dessa palavra? Senhor, eu vou orar aqui e o Senhor vai me dar direção. Né? Nós estamos fazendo a escola profética e a Larissa tem nos ensinado desde sonhos a revelações de sonhos, quanto visões, quanto a sensibilidade, né? O cheiro do ambiente, tudo isso é sensoriais da atmosfera profética que nós precisamos o quê? Desenvolver. A gente nasce e se deixar a gente alimenta só a carne e não tem a profundidade no espírito. Mas nós temos aprendido que através da intimidade, do relacionamento, nós temos que ter esse diálogo com o Espírito Santo. O porquê disso? Senhor, me revela sobre isso. Senhor, me mostra o caminho. E Ele mostra. Ele mostra. O problema é que a gente não quer gastar tempo. A gente quer uma resposta instantânea. A gente é da geração nesse miojo, né? 3 minutos. E com Deus não é assim. Com Deus a gente precisa investir tempo. Renunciar às nossas vontades. Eu tenho um tempinho aqui. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu me permito a orar e buscar a presença de Deus. É 10 minutos que eu tenho entre um intervalo e outro. Opa, eu vou me concentrar e eu vou buscar a face do Senhor. Não importa, o Senhor sabe da correria diária, mas Ele sabe também dos tempos que você tem ali à disposição e você não consagra a Ele. Né? Esse ano nós vamos ter clareza da intimidade, mas a gente tem que buscar, a gente tem que desenvolver isso. Olha aqui o que ela fala no livro. Nesse parágrafo ainda, passar tempo com Deus significa simplesmente falar com Ele, agradecer pela bondade dEle em sua vida, orar sobre coisas que dizem respeito a você, fazer perguntas enquanto estuda a sua palavra, compartilhar suas preocupações e tudo mais que você queira fazer. Talvez você ache difícil fazer essas coisas por estar se relacionando com alguém que não pode ver, mas Deus o vê e ama ser convidado para tudo o que você faz. Você pode não ver Deus com os olhos, mas pode vê-lo operando em sua vida e na vida dos que o cercam, toda vez que isso acontece. Seu coração se abre ainda mais para Ele. Apenas ir à igreja semana após semana, ou mesmo diversas vezes por semana, pode se tornar algo mundano, algo feito apenas por hábito. Mas ser frequentador assíduo da igreja e acrescentar isso à intimidade com Deus em sua vida diária torna o relacionamento com Ele empolgante e muitas vezes misterioso. Tem segredos lá no secreto. Eu sempre conto, depois do livro que nós lemos, né, da Viviane Martinello, do Secreto, Mulheres do Secreto, nós descobrimos que tem segredos no secreto, que o Senhor vai revelar especificadamente para cada um, para cada indivíduo. Você é única, então você precisa buscar no secreto. Não adianta a sua irmã buscar por você, a pastora buscar por você, é você e Deus. Vai ser revelado no seu espírito. Se concordarmos em seguir a Deus diariamente, temos de estar prontos para sermos surpreendidos, porque Ele pode nos pedir para fazer algo que nunca teríamos pensado em fazer. Viver no Espírito e pelo Espírito é uma maneira nova e empolgante de viver. Se você está cansado de tentar dirigir a própria vida, de escolher os próprios amigos e de agradar as pessoas que o cercam de uma forma tóxica, deixe que este seja o momento de virada para você. Uma só palavra de Deus pode mudar a sua vida, e se Deus está falando com você através da mensagem deste livro, eu o incentivo a abandonar o medo do que os outros vão pensar, dizer ou fazer, e tomar posse da amizade e da verdadeira intimidade com Deus. Invista no relacionamento e na intimidade com Deus. Você vai descobrir o propósito de vida. Você vai descobrir o sentido da sua vida. Virando a página, Aristóteles diz: os homens são mais influenciados pelo medo do que pela reverência. Olha que forte. Os homens são mais influenciados pelo medo do que pela reverência. Tremendo. Sempre tem um testemunho. Quando acabamos um capítulo, fica um testemunho. Esse testemunho aqui é da Beth, com o tema tremendo. Se alguém algum dia me dissesse que eu chegaria ao ponto de sentir medo de Deus, eu teria rido. Afinal, eu fui criada para amá-lo e para acreditar que ele era um pai acessível e que queria o melhor para mim. Então chegou a hora em que aquela convicção foi desafiada ferozmente, como resultado de uma situação em que as pessoas diziam ser a vontade de Deus. Eu sofri uma perda dolorosa. Aquele sofrimento me fez perguntar se Deus estava me punindo por alguma atitude negativa
ou por algum comportamento pecaminoso. E me fez também ter medo do que ele poderia fazer em seguida, que me machucaria. Por algum tempo eu vivi intimidada, da mesma maneira que as pessoas temem alguém cheio de fúria, ou que represente uma ameaça à sua segurança ou bem-estar. Não me sentia mais segura. Olha só, ela começou a ter medo de Deus, né, das mãos de Deus. Olha só que forte isso. Porque tem diversas pessoas, diversas formas da pessoa discipular, né? E às vezes ela vem com esse jugo, com esse apontamento. E aí a pessoa distorce aquela visão, começa a ter medo de Deus, né? Começa a ter medo. E temor e medo é uma grande diferença. Olha o que ela diz. Com o tempo, por causa do seu amor irredutível, comecei a ver que a situação realmente era a vontade de Deus. Ele transformou a perda em grande restauração e fez uma obra profunda de cura, fortalecendo o meu coração. Foi quando o medo que sentia pelo Senhor, como entendemos a palavra medo hoje, com todas as suas conotações negativas, tornou-se o tipo de temor que os escritores bíblicos compreendiam. Quando escreveram sobre o temor do Senhor, eles se referiam a uma honra e uma reverência avassaladora. Um termo contemporâneo que pode capturar o âmago da frase, o temor do Senhor, é assombroso. Deus é assombroso, assombroso em sabedoria, em amor, em perdão, e assombroso na maneira como nos cura, nos liberta e faz com que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8:28. Quando temos medo dele, ficamos impedidos de experimentar essas bênçãos. Se nos relacionarmos com ele, a partir de uma postura de medo, ficamos frustrados e confusos. Mas quando nós começamos a ver quem ele realmente é, não conseguimos deixar de sentir o temor do Senhor, do qual a Bíblia fala, e dizer: Deus, tu és assombroso. Então, ela conta o testemunho aí da diferença sobre o temor do Senhor, a convicção do temor, esse relacionamento do medo, né? Não é sobre o medo em si. O medo vai te atrapalhar a chegar perto do Senhor, né? Quantas vezes, gente, vamos voltar lá atrás, quando a gente tá nova, convertida, ainda tem muito deslizes, né? Cai, levanta, cai, levanta. Quantas vezes, eu tô falando de mim, eu sempre gosto de contar o meu testemunho. Quantas vezes a gente deixa de ir no culto porque a gente escorregou, pecou, e a gente tem medo. Eu não vou lá. Gente, quando eu pecava, eu não gostava de cruzar com ninguém na rua da igreja, porque parece que você tá com dívida com a outra pessoa, parece que a pessoa sabe que você escorregou, que você pecou, que você fez alguma coisa errada. E não é esse medo, porque esse medo nos afasta de Deus. Se você deixar o inimigo colocar esse medo na sua mente, eu não vou porque, né, eu entristeci o coração do Senhor. Não. Nós temos que ir nos arrepender. E o Espírito Santo vai estar lá, de braços abertos, nos aguardando. Então, essa intimidade é que nos fortalece e nos ensina que o temor, que é o princípio da sabedoria, é diferente do medo. O inimigo muitas vezes distorce essa situação, nos causando medo de se aproximar de Deus por causa de um tropeço que aconteceu. E isso é uma brecha para que o inimigo venha trabalhar e a frieza entre no coração e você não consiga mais voltar na presença de Deus. Muitas pessoas estão perdidas, pessoas que eram cristãs, pessoas que se desviaram por conta dessa convicção que o próprio inimigo tem colocado na mente. O medo de Deus. Nós não podemos pensar desse jeito. Nós precisamos romper a nossa mentalidade sobre o temor, o relacionamento, o temor com o Senhor. E a reverência, né? Nós precisamos renunciar a ter reverência à presença de Deus. E isso leva, na verdade, se torna uma leveza quando a gente aprende. Né? E nada de medo, nada de punição. É realmente a reverência, tá pronta para cair e se arrepender e continuar. É sobre isso. Vamos para o capítulo 17? Olha o tema. Você pode trocar o medo pelo temor a Deus. Liberte-se dos tipos errados de medo. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. De acordo com Provérbios 9, 10, não sabemos nada realmente até conhecermos a coisa mais importante que existe, o temor reverente a Deus. Todos os outros tipos de medo são errados e devem ser resistidos e vencidos.
Não há um temor que é certo e é mais valioso do que podemos imaginar. Estou falando do temor reverente a Deus. Ele nos libertará dos medos equivocados e atormentadores. Podemos trocar literalmente o medo pelo temor. Isso pode ser confuso para algumas pessoas, porque elas aprenderam muito sobre o quanto Deus as ama e é cheio de graça e bondade, de modo que elas não conseguem imaginar que é preciso temê-lo. Elas entendem a parte sobre serem libertas dos medos, que não convém, mas têm dificuldade quando alguém menciona o temor de Deus. O temor é uma reverência a Deus, é completamente diferente de outros medos. E quando falamos sobre ele, a palavra temor é usada em um contexto inteiramente diferente de quando falamos sobre o medo. O temor reverente é um temor respeitoso e que inspira grande admiração. Um temor que diz, sei que Deus é todo-poderoso e que fala sério quando diz o que diz. Ele é bom, ele me ama e sempre cuidará de mim. A ênfase está na reverência e no assombro, não na compreensão acerca do medo que temos em nossos dias. Se Deus diz, faça isso e você será abençoado, podemos ter a certeza infalível de que se seguirmos, as bênçãos nos seguirão. Do mesmo modo, se Deus diz, se você fizer essa outra coisa, as coisas não irão bem. Deveríamos saber que ele também está falando sério quando diz o que diz e não abrirá exceção para ninguém. Olha que forte. Então a reverência é esse, ouvir a palavra do Senhor e obedecer. E entender, isso é reverência e temor ao Senhor. Que aquilo, quando ele fala não, ele sabe que aquilo vai gerar uma consequência. Aquilo vai trazer problema. E quando ele fala sim, nós temos que estar pronta. Sim, Senhor, eu confio. Os meus olhos naturais ainda não conseguem enxergar, mas o Senhor deu a direção, eis-me aqui. Eu vou lá e vou cumprir. É sobre isso. É sobre isso que está falando aqui. Vamos marcar aqui então? Vamos parar aqui? Já são 7 horas. Amanhã não vamos ter live, amém? Amanhã estou indo para o Rio de Janeiro com a Larissa. Vamos ter a conferência lá, Amigas na Sala. Lá vou levar meus livros, não vou perder essa oportunidade. Eu tenho certeza que esse livro vai alcançar mulheres ali no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que esse livro vai ajudar mulheres a tirar todo o peso, né, que tem enfrentado aí na pista, na corrida da vida, que é a pista da vida. Todo argumento, sabe? Toda palavra de maldição lançada, eu creio que essas mulheres vão carregar a leveza de cumprir a corrida da vida. Eu tô com uma grande expectativa. Eu peço para que vocês intercedam por mim, né? É minha primeira vez, mesmo com medo haja. Tô aí, vivendo essa palavra, vivendo esse livro, né? Nunca escrevi um livro, nunca fui para uma tarde de autógrafo. É tudo primeira vez. E tudo que é novo, a gente teme, né? A gente tem temor, até porque eu entendi, mais uma vez hoje o Espírito Santo ministrou sobre a reverência de carregar algo que é do Senhor. Esse livro é do Senhor, ele só confiou a mim para que eu escrevesse. Mas desde o início, quando eu recebi essa promessa, e mais forte ainda dessa última profecia que eu tive no retiro, foi que esse livro já estava pronto sobre a visão do Espírito Santo, né? E eu só obedeci, eu fiz. Então interceda por mim, né? Nós vamos de avião, nós vamos sair amanhã bem cedinho, na sexta-feira bem cedinho. A conferência vai acontecer no sábado, né, o dia todo, da tarde até a noite, e no domingo nós retornaremos. Vai ser bênção, eu quero ser cheia, porque eu amo ficar cheia para compartilhar aqui com vocês. Não é nada sobre mim, eu não vou viver a obesidade, gente. A obesidade espiritual não faz parte de mim. Eu tenho, assim, um favor imerecível de compartilhar sobre a vida de vocês, né, de transbordar sobre a vida de vocês. Então, tudo que eu receber lá, se preparo, que segunda-feira eu vou aqui derramar tudo sobre vocês. Fiquem preparados, tá? Então, você que tá com a leitura atrasada, tá tudo lá no YouTube, tá? Fica salvo aqui no Instagram só por 24 horas. Depois eu já lanço tudo lá no YouTube. Então, tem amanhã, uma manhã de devocional profundo sobre tudo que o Senhor tem falado com a gente ao longo desse tempo, com esse livro, né? Fique aí na dispensação do Espírito Santo, amanhã é você e Deus. Prepare essa manhã, coloque um louvor, né? Vai lá, orando ao Senhor, sinta a presença do Espírito Santo, pega seu caderninho, sua caneta e faz o seu devocional, compartilha, marca. Eu quero saber se você então acordou e continuou criando o hábito do devocional aqui com a gente.
Então, quando você terminar seu devocional, você me marca lá. Olha, hoje o devocional falou isso comigo. Compartilha. Então, amanhã vai ser o dia de compartilhar. Nós não vamos estar aqui ao vivo, mas nós vamos estar compartilhando o nosso devocional. Eu vou compartilhar o meu e vocês compartilham o de vocês também. Amém? Na segunda-feira, se prepare, porque nós vamos voltar cheio de testemunho, cheio de Deus, cheio de tantas coisas pra gente finalizar esse livro. E dia 20 nós estaremos juntinhas. Assim que eu voltar no dia 20, gente, eu tô sentindo que vai dar certinho da gente finalizar esse livro. E no dia 20 a gente retornar, já na próxima semana a gente começar com a Corrida da Vida. Vai ser lindo, nós vamos correr de mão dadas. E eu creio que vai nascer aí uma mentoria sobre a Corrida da Vida, porque o Senhor quer no profundo. Ele quer intimidade, Ele quer romper. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Então amanhã não teremos a nossa live ao vivo, mas a gente vai compartilhar o nosso devocional, né? Uma com as outras. E na segunda-feira nós estaremos aqui de volta com o nosso devocional, avançando na nossa leitura do livro, mesmo com medo haja. E o Espírito Santo vai ter uma porção fresquinha na segunda-feira, amanhã. Não se disperse. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Espírito Santo, porque a tua presença ela é real, ela é constante sobre as nossas vidas. Se não fosse pela tua presença, nós não suportaríamos tantas adversidades, tantas perseguições, mas a tua presença nos enche no espírito e faz com que a nossa visão de ótica seja mudada. Nós passamos a pensar como Cristo pensou, nós passamos a entender como Cristo agiria, nós passamos a visualizar como Cristo visualiza. Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, Pai. Que as nossas bocas, os nossos lábios sejam ungidos, Pai. Para que venha profetizar, Senhor, palavras que tragam cura, que tragam libertação, que tragam restauração. Nós te damos graças, Pai. Nós consagramos esse dia a Ti, essa quinta-feira a Ti, essa quarta-feira a Ti, é tudo sobre Ti, Pai. Espírito Santo, aqui nós te damos, Pai, bendizemos o Teu santo nome. Guarda as nossas vidas, nos livra de todo mal. Sim, Papai. Abençoe, Papai, nessa jornada, nessa caminhada, Pai. Envia seus anjos, Papai, na frente, abre os nossos caminhos. Que nessa sexta-feira, no sábado, o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas, Pai. Que essa conferência venha ser um marco para tantas mulheres. Espírito Santo, te dou graça, Senhor, em nome de Jesus. E profetizamos o melhor dia das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você profetiza a melhor quinta-feira da sua vida. Viva, desfruta da melhor quinta-feira da sua história. Segunda-feira, então, estamos aqui juntinhos, aprofundando no nosso devocional, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, porque só assim nós vamos contemplar a grandeza que o Pai tem para nós nesse ano de 2026. Amém? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Orem por mim. Eu vou estar compartilhando tudo que vai acontecer lá no Rio. E vocês estão comigo. Se eu estou no Rio, vocês estão comigo no Rio. Aonde eu for, vocês estão junto. Porque eu vou compartilhar. E a gente vai crescer juntinhos aqui. A gente vai avançar nessa corrida da vida. Amém? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Segunda-feira nós nos vemos de novo. Shalom, shalom. Fica ligadinho aí no History que eu quero compartilhar muita coisa com vocês. Amém? Então até segunda-feira. Shalom.